1957, a polícia de Plainfield, Wisconsin, chegou à fazenda de Ed Gein, suspeito de assaltar uma loja de ferragens local e desaparecer com a proprietária, Bernice Orden. Gein foi o último cliente da loja de ferragens e foi visto vagando pelas instalações. A casa desolada de Gein era uma representação do caos. Lá dentro, lixo podre cobria o chão e os balcões. Era quase impossível andar pelos quartos. O cheiro de sujeira e decomposição era avassalador. Enquanto o xerife local inspecionava o galpão com sua lanterna, ele sentiu algo roçar na jaqueta. Quando olhou para cima para ver o que era, encontrou uma carcaça grande pendurada de cabeça para baixo nas vigas. A carcaça havia sido decapitada, aberta e estripada. Uma visão feia, com certeza, mas familiar durante a temporada de caça aos cervos. Demorou alguns momentos para afundar, mas logo o xerife percebeu que não era um cervo, era o corpo sem cabeça de uma mulher. Bernice Orden, a mãe de 50 anos de seu parceiro de trabalho Franco Orden, foi encontrada. Enquanto os policiais chocados vasculhavam os escombros da existência de Ed Gein, eles perceberam que as horríveis descobertas não terminavam no corpo da senhora Orden. Eles tropeçaram em uma fazenda da morte. Uma tigela de aparência engraçada era o topo de um crânio humano. Os abajures e a cesta de lixo foram feitos de pele humana. Uma lista de achados macabros começou a tomar forma. Encontraram uma poltrona feita de pele humana, órgãos genitais femininos mantidos em uma caixa de sapatos, um cinto feito de mamilos, uma cabeça humana, 4 narizes e um coração. Quanto mais eles olhavam pela casa, mais medonhos troféus eles encontravam. Acharam também um terno feito inteiramente de pele humana. Os estômagos dos policiais reviravam enquanto tentavam contar o número de mulheres que podem ter morrido nas mãos de Ed. Todo esse artesanato bizarro transformou em uma celebridade. Logo surgiram filmes inspirados em Ed, como Psicose e o Massacre da Serra Elétrica. Anos depois, Ed inspirou o personagem de outro serial killer, Buffalo Bill, em O Silêncio dos Inocentes. Como Ed, Buffalo Bill apreciava a pele das mulheres e usava-a como roupas em um tipo ritual em que se travestia. Como uma criança evolui para um Ed Gein? Um olhar mais atento à sua infância e vida doméstica fornece várias pistas. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, filho de Auguste e George Gein em La Crosse, Wisconsin. Ele foi o segundo de 2 meninos nascidos do casal. O primeiro filho foi Henry, 7 anos mais velho que Ed. Augusta, uma mulher fanaticamente religiosa, estava determinada a criar os meninos de acordo com seu rigoroso código moral. Os pecadores habitavam o mundo de Augusta e ela instalava em seus filhos os ensinamentos da Bíblia diariamente. Ela advertia repetidamente seus filhos sobre a imoralidade e a pecados das mulheres, na esperança de desencorajar qualquer desejo sexual que os meninos tivessem, por medo de serem jogados no inferno. Augusta era uma mulher dominadora que acreditava que suas visões do mundo eram absolutas e verdadeiras. Não teve dificuldade em impor com força suas crenças sobre seus filhos e marido. George, um homem fraco e alcoólatra, não teve voz na criação dos meninos. De fato, Augusto desprezava e o via como uma criatura sem valor, incapaz de manter um emprego, muito menos de cuidar de seus filhos. Ela decidiu não apenas criar os filhos de acordo com as suas crenças, mas também sustentar a família financeiramente. Ela começou um negócio de supermercado em La Crosse no ano em que ele nasceu, e isso gerou uma quantia justa de dinheiro para sustentar a família de maneira confortável. Ela trabalhou duro e economizou dinheiro para que a família pudesse se mudar para uma área mais rural, longe da imoralidade da cidade dos pecadores que habitavam. Em 1914, eles se mudaram para Plainfield, Wisconsin, para uma fazenda de 195 acres, isolada de quaisquer influências malignas que pudessem perturbar sua família. Os vizinhos mais próximos estavam a quase um quarto de milha de distância. Embora Augusta tenha tentado diligentemente manter seus filhos afastados do mundo exterior, ela não teve sucesso total porque era necessário que os meninos frequentassem a escola. O desempenho de Ed na escola foi médio, embora ele se destacasse na leitura. Foi a leitura de livros e revistas de aventura que estimulou a imaginação de Ed e permitiu que ele escapasse momentaneamente para seu próprio mundo. Seus colegas de escola evitavam Ed porque ele era afeminado e tímido. Ele não tinha amigos e, quando tentou fazê-los, sua mãe o repreendeu. Embora a oposição de sua mãe a fazer amigos entristecesse Ed, ele havia como referência de bondade e seguia suas rígidas ordens da melhor maneira possível. No entanto,
Augusta raramente ficava satisfeita com seus filhos e frequentemente os abusava verbalmente, acreditando que eles estavam destinados a se tornarem falhos como pai. Durante a adolescência e no início da idade adulta, os meninos permaneceram separados das pessoas fora de sua fazenda e tinham apenas a companhia um do outro. Ele ouvia seu irmão Henri como um trabalhador e um homem de caráter forte. Após a morte de seu pai, em 1940, eles assumiram uma série de empregos para ajudar a apoiar financeiramente a fazenda de sua mãe. Ele tentou imitar os hábitos de trabalho de seu irmão e os dois foram considerados confiáveis pelas pessoas da cidade. Eles trabalhavam com serviços manuais principalmente, mas Ed costumava cuidar dos pequenos vizinhos. Era como babá que ele realmente gostava de trabalhar, porque as crianças eram mais fáceis de se relacionar com ele do que os adultos. Ele sofria de retardo social e emocional. Henry estava preocupado com o apego doentio de Ed à mãe deles. Em várias ocasiões, Henry criticou abertamente a mãe, algo que chocou Ed. Ele via sua mãe como pura bondade e estava mortificado por seu irmão não a ver da mesma maneira. Possivelmente foram esses incidentes que levaram à morte prematura e misteriosa de Henry em 1944. Eles estavam combatendo um incêndio perto de sua fazenda. Segundo a polícia, os dois foram para direções diferentes, tentando apagar o incêndio. Durante a luta contra o fogo, anoiteceu e logo ele perdeu de vista seu irmão depois que o incêndio foi extinto. Ele supostamente ficou preocupado com o irmão desaparecido e entrou em contato com a polícia. A polícia então organizou uma equipe de busca e ficou surpresa ao chegar à fazenda, pois ele os levou diretamente ao Henry desaparecido, que estava morto no chão. A polícia estava preocupada com algumas das coisas em torno da morte de Henry. Por exemplo, Henry estava deitado em um pedaço de terra intocado pelo fogo e com hematomas na cabeça. Embora Henry tenha sido encontrado em circunstâncias estranhas, a polícia rapidamente descartou a hipótese. Ninguém podia acreditar que o time do Ed fosse capaz de matar alguém, especialmente o irmão. Mais tarde, o médico legista do condado listaria a asfixia como a causa da morte. A única pessoa viva que Ed era sua mãe e essa era a única pessoa que ele precisava. No entanto, ele teria sua mãe por um período muito breve. Em 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu após uma série de problemas cardíacos. As bases de Ed foram abaladas com a morte dela. Ele havia perdido seu único amigo e um verdadeiro amor. E ele estava absolutamente sozinho no mundo. Ele permaneceu na fazenda após a morte de sua mãe e viveu com os escassos ganhos de trabalhos estranhos que ele realizou. Ele foi até os quartos do que sua mãe mais usava, principalmente no andar de cima. Ele os preservou como um santuário para ela e os deixou intocados pelos anos seguintes. Ele residia no nível mais baixo da casa, usando a área da cozinha e uma pequena sala localizada perto da cozinha, que ele usava como quarto. Era nessas áreas que ele passava seu tempo livre lendo revistas sobre mortes e histórias de aventura. Em outros momentos, ele mergulhava em seus hobbies bizarros, que incluíam visitas noturnas ao cemitério após a morte de sua mãe, e tornou-se cada vez mais solitário. Ele passava grande parte de seu tempo lendo livros de anatomia. Os quartos que ele habitava estavam cheios de periódicos sobre nazistas, caçadores de cabeças do Mar do Sul e naufrágios. Com suas leituras, Ed aprendeu sobre o processo de encolher cabeças, exumando cadáveres das sepulturas e a anatomia do corpo humano. Ele ficou obcecado com essas histórias estranhas e costumava contar algumas delas para as crianças que cuidava. Ele também gostava de ler os jornais locais. Sua seção favorita eram os obituários. Era pelos obituários que Ed ficava sabendo das recentes mortes de mulheres locais. Nunca tendo desfrutando da companhia do sexo oposto, ele saciava sua luxúria visitando sepulturas à noite. Embora mais tarde ele jurasse à polícia que nunca teve relações sexuais com nenhuma das mulheres mortas que ele exumava, segundo ele, cheiravam muito mal. Ele tinha um prazer particular em tirar a pele do corpo e usá-la. Ele estava curioso para saber como era ter seios e uma vagina e muitas vezes sonhava em ser mulher. Ele ficou fascinado com as mulheres por causa do poder e domínio que elas tinham sobre os homens. Ele adquiriu uma coleção de várias partes de corpos, algumas das quais incluíam cabeças preservadas. Em uma ocasião, um jovem garoto que ele cuidava visitou a fazenda. Mais tarde, ele disse que Ed havia lhe mostrado cabeças humanas que ele mantinha em seu quarto. Ele alegou que as cabeças murchas eram dos mares do sul, relíquias dos caçadores de cabeças. Quando o garoto contou às pessoas sua experiência, sua história foi rapidamente descartada como uma invenção da imaginação do garoto.
Então, um pouco mais tarde, o garoto foi justificado quando 2 outros jovens fizeram uma visita à fazenda de Edgen. Eles também tinham visto as cabeças preservadas das mulheres, mas pensavam que eram apenas estranhas fantasias de Halloween. Os rumores começaram a circular e logo a maioria das pessoas da cidade estava fofocando sobre os objetos estranhos que Ed supostamente possuía. No entanto, ninguém levou as histórias a sério até Bernice Orden desaparecer anos depois. De fato, as pessoas costumavam brincar com Ed sobre ter cabeças encolhidas e ele apenas sorria ou fazia referência a tê-las em seu quarto. Ninguém pensou que ele estava dizendo a verdade ou talvez eles simplesmente não quisessem acreditar que era verdade. Nos finais dos anos 40 e 50, a polícia de Wisconsin começou a notar um aumento nos casos de pessoas desaparecidas. Houve 4 casos que confundiram a polícia. A primeira foi a de uma garota de 8 anos chamada Georgia, que desapareceu da escola. Centenas de moradores e policiais revistaram a área de 16 km² na esperança de encontrar a jovem garota. Infelizmente, Georgia nunca mais seria vista ou ouvida. Não havia bons suspeitos e as únicas evidências que a polícia teve que encontrar foram marcas de pneus encontradas perto do local onde Georgia foi vista pela última vez. As marcas de pneus eram as de um Ford. O caso permaneceu sem solução e só seria aberto anos depois, quando Edgen foi condenado por assassinato. Outra garota desapareceu 6 anos depois. Evelyn, de 15 anos, estava de babá na época em que desapareceu. O pai de Evelyn tentou repetidamente ligar para a garota na casa onde ela estava de babá e não houve resposta. Preocupado, o pai da menina imediatamente dirigiu para onde ela estava. Ninguém atendeu à porta. Quando espiou pela janela, viu um dos sapatos da filha e um par de óculos no chão. Ele tentou entrar na casa, mas todas as portas e janelas estavam trancadas, exceto por uma, a janela do porão dos fundos. Foi nessa janela onde ele descobriu manchas de sangue. Petrificado, ele entrou na casa e descobriu sinais de luta. Imediatamente ele entrou em contato com a polícia. Quando a polícia chegou à casa, eles encontraram mais evidências de uma luta, incluindo manchas de sangue na grama que se afastava da casa, uma impressão sangrenta em uma casa vizinha, pegadas e outro sapato da garota no chão do porão. Uma pesquisa regional foi realizada, mas Eveline não estava em lugar algum. Poucos dias depois, a polícia descobriu algumas roupas ensanguentadas que pertenciam a Eveline, perto de uma rodovia nos arredores de La Crosse. O pior era imaginado. Em 1952, 2 homens pararam para tomar uma bebida em um bar em Plainfield, Wisconsin, antes de sair para caçar veados. Passaram várias horas no bar antes de sair. Os 2 homens e seu carro nunca mais seriam vistos. Uma pesquisa maciça foi realizada, mas não havia vestígios deles. Eles simplesmente desapareceram. No inverno de 1954, a dona da taberna de Plainfield, chamada Mary Hogan, desapareceu misteriosamente de seu local de trabalho. A polícia suspeitou de crime quando descobriu sangue no chão da taverna que seguia para o estacionamento. A polícia também descobriu um cartucho de bala vazio no chão. A polícia só podia especular sobre o que poderia ter acontecido com Mary, porque não encontraram corpos e havia pouca evidência útil. O único outro vínculo comum entre esses casos foi que todos os desaparecimentos ocorreram ao redor da cidade. Em 1957, após a descoberta do cadáver decapitado de Bernice Orden no galpão de Ed e sua cabeça e outros artefatos horríveis na casa, a polícia iniciou uma busca exaustiva pelas partes restantes da fazenda e terras vizinhas. Eles acreditavam que Ed poderia estar envolvido em mais assassinatos e que os corpos poderiam ser enterrados em sua terra, possivelmente os de Georgia, Eveline e Mary. Enquanto as escavações começaram na fazenda, Ed estava sendo entrevistado na prisão por investigadores. A princípio não admitiu nenhum dos assassinatos. No entanto, depois de mais de um dia de silêncio, ele começou a contar a horrível história de como ele matou e onde ele adquiriu as partes do corpo encontradas em sua casa. Ele teve dificuldade em se lembrar de todos os detalhes, porque alegou que ele estava atordoado no momento que antecedeu e durante o assassinato. No entanto, ele se lembrou de arrastar o corpo de Bernice para o carro, pegando a caixa registradora da loja e os levando de volta para sua casa. Ele não se lembrava de dar um tiro na cabeça dela com uma arma de calibre 22, que os relatórios de autópsia mais tarde listaria como a causa da morte. Quando perguntado de onde vieram as outras partes do corpo descobertas em sua casa, ele disse que as havia roubado das sepulturas locais.
Ed insistiu que não havia matado nenhuma das pessoas cujos restos foram encontrados em sua casa, com exceção de Bernice Orden. No entanto, após dias de intenso interrogatório, ele finalmente admitiu o assassinato de Mariogan. Mais uma vez, ele alegou que estava atordoado no momento do assassinato e não conseguia se lembrar de detalhes exatos do que realmente aconteceu. A única lembrança que ele tinha era que ele acidentalmente atirou nela. Ele não mostrou sinais de remorso ou emoção durante as muitas horas de interrogatório. Quando ele falou sobre os assassinatos e suas aventuras do furto dos corpos, ele falava com muita naturalidade e até com alegria às vezes. Ele não tinha noção da enormidade de seus crimes. A sanidade de Jane estava em questão e foi sugerido que, durante o julgamento, ele se declarasse inocente, por motivo de insanidade. Ele passou por uma bateria de testes psicológicos, que mais tarde concluíram que ele estava realmente comprometido emocionalmente. Psicólogos e psiquiatras que o entrevistaram afirmaram que ele era esquizofrênico e que tinha psicopata sexual, atualmente chamadas de parafilias, não o transtorno de personalidade antissocial. Sua condição foi atribuída ao relacionamento doente e o que ele mantinha com sua mãe e sua educação. Ele aparentemente sofria de sentimentos conflitantes sobre as mulheres, entre sua atração sexual natural por elas e os julgamentos não naturais que sua mãe havia introjetado nele. Esse sentimento de amor e ódio em relação às mulheres tornou-se exagerado e acabou evoluindo para uma psicose total. Enquanto ele passava por novos interrogatórios e testes psicológicos, os investigadores continuaram a vasculhar a terra ao redor de sua fazenda. A polícia descobriu dentro da casa de Ed os restos de 10 mulheres. Embora ele jurasse que as restantes partes do corpo de 8 mulheres eram retiradas de cemitérios locais, a polícia era cética. Eles acreditavam que era altamente possível que os restos tivessem vindo de mulheres que Ed pode ter assassinado. A única maneira de a polícia determinar se os restos vieram dos cadáveres das mulheres foi examinar os túmulos que Ed alegou ter roubado. Depois de muita controvérsia sobre a moralidade de exumar os corpos, a polícia finalmente foi autorizada a desenterrar os túmulos das mulheres que Ed alegou ter profanado. Todos os caixões mostraram sinais claros de adulteração. Na maioria dos casos, os corpos ou partes dos corpos estavam ausentes. Haveria outra descoberta nas terras de Ed que levantaria novamente a questão de saber se ele de fato matou uma terceira pessoa. A polícia desenterrou restos esqueléticos humanos na fazenda Gen. Os restos foram levados imediatamente para um laboratório criminal e examinados. Os testes mostraram que o corpo não era o de um homem, mas de uma mulher grande e de meia idade, outra lembrança do cemitério. Por mais que tentasse, a polícia não poderia implicar Ed nos casos das pessoas desaparecidas anos antes na cidade. Os únicos assassinatos pelos quais Ed poderia ser responsabilizado foram Bernice Orden e Mariogan. Quando os investigadores revelaram os fatos sobre o que foi encontrado na fazenda de Ed Gen, as notícias se espalharam rapidamente. Repórteres de todo o mundo reuniram-se na pequena cidade de Plainfield, Wisconsin. A cidade ficou conhecida em todo o mundo e Ed Gen alcançou status de celebridade. As pessoas ficaram com repulsa, mas ao mesmo tempo atraídas pelas atrocidades que ocorreram na fazenda de Ed Gen. Psicólogos de todo o mundo tentaram descobrir o que causou o comportamento de Ed. Nos anos 50, ele ganhou notoriedade como um dos casos mais famosos documentados, envolvendo uma combinação de necrofilia, travestismo e fetichismo. Até as crianças que conheciam as façanhas de Ed começaram a cantar músicas sobre ele e a fazer piadas. De volta a Plainfield, os moradores sofreram o ataque de repórteres que interromperam sua vida cotidiana bombardeando-os com perguntas sobre Ed. No entanto, muitos deles acabaram se envolvendo na mania em torno dele e contribuíram com as informações que tinham. Plainfield era agora conhecido no mundo como o lar do infame Ed Gen. A maioria dos moradores que o conheciam tinham apenas boas coisas a dizer sobre ele, exceto que ele era um pouco estranho, tinha um sorriso peculiar e um estranho senso de humor. Eles nunca suspeitaram que ele fosse capaz de cometer crimes tão horríveis. A verdade era difícil aceitar. O homenzinho tímido e quieto que a cidade achava que conhecia era, de fato, um assassino que também violava os túmulos de amigos e parentes. Depois que Jane passou um período de 30 dias em uma instituição mental e foi avaliado como mentalmente incompetente, ele não pôde mais ser julgado por assassinato em primeiro grau. O povo de Plainfield imediatamente expressou sua raiva por ele não ser julgado pela morte de Bernice Orden. No entanto, havia pouco que a comunidade pudesse fazer para influenciar a decisão do tribunal.
Ele foi internado no hospital psiquiátrico. Logo depois sua fazenda foi leiloada junto com alguns de seus outros pertences. Milhares de curiosos vieram até a pequena cidade para ver quais bens seriam leiloados. Algumas das coisas a serem leiloadas foram seu carro, móveis e instrumentos musicais. A empresa que cuidava do leilão planejava cobrar uma taxa de 50 centavos para examinar as propriedades de Ed. Os cidadãos de Plainfield ficaram indignados. Eles acreditavam que a casa dele estava rapidamente se tornando um museu para os mórbidos e a cidade exigia que algo fosse feito para acabar com isso. Embora a empresa tenha sido proibida mais tarde de cobrar uma taxa de entrada no leilão, os moradores ainda não estavam satisfeitos. Em março de 1958, o corpo de bombeiros foi chamado para a fazenda de Ed. A casa dele estava pegando fogo. A casa queimou rapidamente, enquanto os observadores observavam em silêncio. A polícia acreditava que um incendiário era responsável pelo incêndio, porque não havia problemas de fiação elétrica na casa. Embora a polícia tenha realizado uma investigação completa, nenhum suspeito foi encontrado. Quando Ed soube da destruição de sua casa, ele simplesmente disse: "Tudo bem." Embora o fogo tenha destruído a maioria dos pertences de Ed, ainda havia muitas coisas que foram recuperadas. O que restava dos bens de Ed ainda seria leiloado, incluindo equipamentos agrícolas e seu carro. O sedã Ford de Ed usado para transportar cadáveres, causou uma guerra de lances e acabou sendo vendido por os $760. O homem que comprou o carro depois o exibiu em uma feira do condado, onde milhares pagaram para dar uma olhada no carro fantasma. Parecia que o fascínio do público por ele nunca terminaria. Depois de passar 10 anos na instituição mental em que estava se recuperando, os tribunais finalmente decidiram que ele era competente para ser julgado. O processo começou em 22 de janeiro de 1968, para determinar se Ed era culpado ou não pelo assassinato de Bernice Orden. O julgamento real começou em 7 de novembro de 1968. Ed olhou enquanto 7 testemunhas se posicionavam. Vários dos que testemunharam eram técnicos de laboratório que realizaram a autópsia na vítima. As evidências estavam pesadamente contra Ed e depois de apenas uma semana o juiz chegou ao seu veredicto. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. No entanto, como Ed foi considerado louco no momento do assassinato, mais tarde ele foi considerado inocente por motivo de insanidade e absolvido. Logo após o julgamento, ele foi escoltado de volta ao hospital. As famílias de Bernice Orden, Mary Hogan e as famílias daqueles cujas sepulturas foram roubadas nunca sentiriam que a justiça foi feita. Eles acreditavam que Ed escapou da punição que lhe era devida, mas não havia mais nada que eles pudessem fazer para reverter a decisão do tribunal. Ed permaneceria na instituição mental pelo resto de sua vida, onde passava seus dias feliz e confortavelmente. Foi descrito como o paciente modelo. Ele estava feliz no hospital, talvez mais feliz do que jamais estivera em sua vida. Ele se dava bem o suficiente com os outros pacientes. Ele estava comendo 3 refeições por dia. Os jornalistas ficaram impressionados com o quanto Ed parecia mais pesado desde sua prisão. Ele continuou sendo um ávido leitor. Ele gostava de conversar regularmente com os psicólogos da equipe e gostava do trabalho artesanal que lhe fora designado: polimento de pedras, fabricação de tapetes e outras formas de terapia ocupacional. No geral, ele era um paciente perfeitamente amável e dócil, um dos poucos no hospital que nunca precisou de medicamentos tranquilizantes para manter sua loucura sob controle. De fato, com exceção de certas peculiaridades, como a maneira desconcertante que ele encarava fixamente as enfermeiras ou quaisquer outras funcionárias que vagavam em sua linha de visão, era difícil dizer que ele era insano. Em 26 de julho de 1984, ele morreu após período com câncer. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield com sua mãe, não muito longe dos túmulos que ele havia roubado anos antes. Ironicamente, sua lápide foi roubada por um fã. Inscreva-se no canal, aperte no sininho de notificação se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.